Hoje vamos falar sobre a superação da mãe, no terceiro episódio do podcast Vamos Falar de Educação. E para isso, teremos uma grande novidade. Quem vai anunciar é aqui a Paula. O que vai acontecer hoje, Paula? Hoje a gente está recebendo uma convidada para lá de especial, uma amiga muito querida que vai compartilhar suas experiências maternas. Eu vou passar para ela para que ela possa se apresentar. Olá, obrigada Paula e Rafaela por essa acolhida tão calorosa. Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Camila, eu tenho 2 filhas aqui no Colégio Logosófico do Rio de Janeiro, de 9 e 11 anos, e sou estudante de Logosofia também, sou formada em Engenharia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E a gente que está muito feliz de receber você aqui para essa conversa que promete, né? Porque, afinal de contas, vamos falar sobre a superação da mãe. Mãe vive lutas, gente? O que você acha, Camila? Nossa, são muitas, né? Assim, quando eu tive a minha primeira filha, uma das primeiras coisas que eu vivi como luta foi deixar de ser a pessoa que eu era antes e ter que me tornar uma nova pessoa, né? Então eu vi nessa fase, foi como se fosse um luto mesmo, de adeus à Camila anterior e olá, nova Camila que estava se formando ainda, né? Que ainda eu não conhecia essa nova mãe que eu ia ser, né? Então foi um período de muitas adaptações, de alguns medos também, encarar novidades, coisas que eu nunca imaginei, porque eu não tive, antes de ter filhos, convívio com outras pessoas que tinham filhos pequenos, né? Meus irmãos moravam longe, já tinham filhos, mas não estava próximo para ver o dia a dia, né? Então foi um início assim um pouco turbulento, mas também com muitas alegrias, né? Aquelas coisas deliciosas da maternidade. Então esse primeiro momento para mim me marcou essa questão de superar esse luto de quem eu era e redescobrir uma nova pessoa nessa etapa da minha vida. Eu penso que nesse início também, que eu acho que todas as mães se identificam, né, com essa morte dessa mãe anterior e de um início de uma nova mãe, que depois a gente vai descobrindo, né, que na verdade essa mãe que surge, ela traz muita pessoa que a gente era antes, né, mas isso a gente vai resgatando aos poucos. Tem aquele rompimento que é mais intenso. E ali eu acho que maternidade, ela traz muito essa palavra, intensidade, porque assim, como se tivesse assim, para mim, tem muita imagem que na gravidez a gente vai subindo ali a montanha-russa, tec, 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 vai devagar, tem horas que você fala assim, puxa, meu filho não quer nascer, né? Você quer logo que nasça, você está naquela experiência, mas na hora, ó, quando nasce, é aquela coisa ali, ó, é um frio na barriga e vai, né? E dali a gente vai começando a viver essas experiências, então é muito intenso. Eu acho que um ponto que para mim mexeu muito foi essa parte do tempo, de entender assim, caramba, cadê meu tempo? Eu senti que meu tempo foi embora, então acho que esse meu lugar tinha a ver muito com encontrar um tempo onde eu pudesse ser eu e não ser apenas mãe. E que não é apenas, né? É muito grandioso ser mãe, mas nesse sentido que eu acho que é ali que é a grande luta que se coloca, né? Que a gente vai querendo, às vezes, ter um momento para estudar, um momento para fazer alguma coisa que a gente fazia antes e a gente não encontra mais. E que faz parte de uma etapa da vida, né? Desse início da maternidade, mas que nos ensina muito. Eu fui aprendendo muito sobre o valor desse tempo vivendo essa experiência da maternidade. Quando o meu primeiro filho nasceu, ele nasceu em abril, em junho teve Copa do Mundo, né? E no meu trabalho, eu tava com um casal de amigos que eles tiveram filhos, assim, uns 4 meses antes do meu, né? Então, em junho, a criança já devia estar com 5, 6 meses e o meu tava ali com 1 mês e meio. E eu me recordo que eu vi numa rede social esse casal sozinho assistindo a um jogo da Copa. Tinha sido no Brasil, eu acho. E aí eu olhei e falei, gente, aquilo pra mim foi tipo assim, existe vida após o filho, sabe? Aquilo pra mim foi um farol, assim, de que, meu Deus, sabe? Foi tão engraçado, porque ali, quando eu estava vivendo, eu achava que, assim, minha vida nunca mais eu vou ter um tempo, né, para mim. E aí um aspecto que ficou muito marcado para mim, que tem a ver justamente com essa questão, né, da luta que a gente vive por esse luto de quem a gente era e da superação. E eu identifiquei que os filhos, eles são aquele convite da vida para falar assim, desacelera, desacelera, e traz a gente para dentro, e traz a gente para enxergar dores, feridas, questões internas que a gente às vezes vai botando para debaixo do tapete, que algumas relações não exigem que a gente olhe. O filho não, ele chega, sai correndo, levantando a poeira,
colocando aqueles dedinhos nas nossas feridas. Então, eu comecei a enxergar os filhos como esse convite mesmo da vida de voltar a gente para o que realmente importa, para olhar para a nossa vida de um outro lugar, enxergar essa vida interna e aí a gente começar a viver lutas em duas perspectivas. Porque o que eu vejo que a maior luta, eu não sei se você vive assim, Camila, mas para mim, assim, a maior dificuldade em educar os filhos é lidar comigo mesma, com o meu cansaço, com a minha frustração, com a minha expectativa, com a minha irritação, com a minha impaciência. Aí, para mim, essa é a grande luta, né? E recentemente, um dos aspectos, assim, embora eu vou dar um salto aqui na vivência da maternidade para um período bem mais recente, a minha filha mais velha tem 11 anos, e eu percebi, assim, o quanto é importante você encarar dessa forma esses desafios, né? Que eu estou procurando descobrir coisas, estou procurando aprender coisas com esses desafios e o que eu faço com esse aprendizado. Então, eu tive uma oportunidade recente de levar um aspecto que eu tinha vivenciado de uma maneira muito intensa no trabalho, mas eu já sabia que pensamentos que estavam atuando ali naquela hora, eu já conhecia aquilo. E a minha filha naquele dia chegou em casa com o mesmo pensamento na mente dela. E eu pude, então, trabalhar com ela o mesmo aspecto que eu tinha trabalhado. A gente sentou juntas, teve uma conversa, ela estava triste e tal. No final da conversa ela já estava bem, ela tinha entendido o que estava acontecendo dentro dela. Então, acho que encarar essas lutas e esses desafios da mãe consigo mesma, mas com esse olhar de que isso vai me capacitar para poder levar isso para as minhas filhas, dá outro sabor para essas superações internas minhas, né? Faz com que elas se ampliem muito mais. Com certeza, e eu acho que esse momento também da gente entender que é tudo um processo, porque eu acho que a gente, enquanto mãe, a gente se cobra muito num lugar de ter sempre a resposta, de ter sempre uma correção acertada. E claro que a gente também é um ser que reage, que vive todas as lutas diárias, além da maternidade, trabalho, enfim, todas nós trabalhamos também, temos outros desafios e ali temos esse grande desafio que é educar os nossos filhos. Então, várias vezes eu fui também aprendendo ao longo da maternidade a ter mais generosidade comigo, sabe? Um olhar mais de amor frente ao meu erro, porque às vezes quando eu errava, assim, me sentia tão mal. E às vezes eram coisas assim pequenas, eu queria dar mais atenção, não conseguia dar a atenção que eu queria, porque eu estava terminando de fazer, às vezes até uma coisa para eles, um lanche, um almoço, e aquilo me cobrava, puxa, eu tinha que estar mais tempo ali. E ali depois eu fui percebendo que não, olha, eu tenho que fazer isso, como que eu ia explicar isso para a criança, ou até diante de um erro, falei de uma forma que eu não gostaria, de poder conversar também com eles e poder falar, puxa, a mamãe ali não estava bem, falei dessa forma, não gostei, mas entender que nós como mães também estamos sendo gestadas. E estamos aprendendo esse lugar de ser mãe, de ser uma autoridade frente à criança, e que é um exercício, que hora a gente vai para um lado mais, né, de colocar ali, de comandar, outro lado a gente afrouxa, e a gente vai buscando realmente esse ponto de equilíbrio. Então, isso para mim me trouxe assim para um outro lugar, né, de me ver também com essa tolerância e até falar, puxa, ó, mas você já não fez igual antes, você já melhorou um pouquinho. Eu comecei a fazer esse exercício igual que eu faço com os meus alunos, né, com os meus filhos, de eu fazer isso comigo também, porque isso começou a me trazer para um outro lugar de energia, isso né? que você está falando, Paula, me lembra que, assim, eu sinto que um desafio da mãe atual está muito relacionado a essa expectativa de perfeição, de um checklist interminável de coisas que uma boa mãe tem que fazer. Às vezes, né, eu vou na fonoaudióloga, aí ela fala, porque você tem que treinar mais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que levar, tem que ir mais vezes, tem que não sei o quê. Tá bom, com um filho. Aí eu vou depois no dentista do outro. Porque tem que fazer isso, tem que passar isso, tem que fazer, tem que procurar aquilo, tem que fazer aquilo. Aí eu falo, tá bom. Aí eu vou pro pediatra. Porque tem que não sei o quê, tem que dar comida a isso. Tem que brincar, tem que ter espaço, tem que ter tempo, tem que... Aí eu vou cuidar da minha saúde. Mas você tá fazendo atividade física, você tá comendo não sei o quê, você tem que... Eu falo, gente, assim, sério, eu às vezes falo, peraí, tem uma lista de coisas intermináveis para dar conta que às vezes a gente fica sufocado. E hoje, com essa questão de muito acesso à informação, a gente tem acesso aos melhores de tudo. Então, você pode ter acesso à melhor informação em relação ao que você tem que fazer com a criança em relação ao estímulo de não sei o quê. Aí o outro tem acesso à informação de não sei o quê. E a gente fica querendo... E isso em relação a gente também. O que é o melhor em relação à comida? O que é melhor em relação a conhecimentos do que está se falando atualmente? O que é melhor em relação a
Desodorante. Desodorante, não pode usar e produto de pele, que não pode isso, não pode. Gente, e a gente fica enlouquecido. Então esse olhar que a Paula falou de ter muita bondade com a gente, generosidade, sabe, paciência e tolerância, não vai dar para ser perfeito e tá tudo bem, não vamos dar conta, porque muitos se falam, não dá, mas é realmente olhar e falar, gente, esse não dar conta significa aceitar uma imperfeição. Aceitaram que assim, ok, eu tenho que treinar tudo. Lavar nariz. Tem que lavar nariz de manhã, de tarde, de noite. Ok, eu lavo uma vez de manhã, tá ótimo. Lavei de manhã, tá bom. Né, assim, a gente tem que ter esse olhar pra gente, né? Realmente. E eu vejo que quando a gente faz esse exercício é muito diferente da gente abrir mão, assim. Não é a mesma coisa. Você ser generoso consigo mesmo e fazer uma escolha consciente de que há coisas que são possíveis, outras não são. É muito mais gostoso do que falar, ai, não vai dar. Não, não é isso, né? A gente tem que a gente precisa, para ficar bem consigo mesmo, né, conscientemente fazer essas escolhas. Concordo com você, Rafael. Tem mais essa flexibilidade que eu também observo, né? Que a gente, às vezes, é muito rigorosa. Então, acho que para tudo na vida, para eu chegar ao equilíbrio, eu tenho que flexibilizar. Porque se eu tenho uma atitude mais rígida, eu estou nos dois polos. Ou estou num lado ou estou no outro. Então, para chegar ao equilíbrio, eu tenho que trazer essa flexibilidade. E a maternidade vai nos ajudando, ainda mais nós que temos mais de um filho, porque cada filho é diferente um do outro. E isso também é legal. Não sei como é que você sente isso, Camila, se você percebeu também, quando nasce o segundo, que algumas coisas, até que a gente acha que a nossa virtude, puxa, eu ensinei meu filho maravilhosamente a fazer isso. Aí nasce o segundo, você faz a mesma coisa, mas aí já não dá. Aquele que comia super bem, o segundo não quer comer. E só que você fez os mesmos métodos e aí a gente vai percebendo que, de fato, existe ali um componente importante, é um novo ser. E para esse novo ser eu vou ter que aprender coisas novas, que por mais que eu já traga uma bagagem, isso é muito importante, eu acho que na experiência materna a gente vai se sentindo mais seguro para atuar, mas também vai trazendo outros desafios. Então, acho que a maternidade, a gente poder estar sempre com essa abertura diante do novo. Eu estou aqui também para aprender. Estou num lugar de ensinar, mas também e principalmente um lugar de aprender com essa experiência, aprender com a criança, né? E uma outra luta que eu queria trazer aqui para a pauta, para ouvir de vocês, como é que vocês vivem isso na vida de vocês, é em relação a conciliar. A gente falou desses papéis, né? Que a mãe, que a gente precisa ter um tempo pra gente, escolher. Como que a gente concilia, né, a nossa vida, por exemplo, profissional, a gente quer ter uma carreira, quer se desenvolver, quer se sentir realizado também, com a maternidade. Como é que é isso pra você, Camila? Para mim isso foi um dos aspectos que me chamou a atenção, porque eu vi que eu destoei de muitas outras pessoas que tiveram filhos e que resistiram muito a voltar a trabalhar, né? E eu estava ansiosa para voltar a trabalhar. É uma coisa que me fazia muita falta, porque um pouco do que eu sentia era que eu estava circulando sempre nos mesmos assuntos, né? Durante aquele período todo da licença maternidade, no meu caso, ainda emendei com férias. Então, foi um período muito longo circulando em torno do assunto da maternidade e esse vazio que ficou em mim de não falar dos assuntos do trabalho, que era uma coisa que eu gostava. Então, eu estava sentindo essa falta. Para mim foi bom voltar a trabalhar, sair da licença e, claro, confiando numa creche que tinha qualidade, que eu sabia que os profissionais iam tratar bem da minha filha e que iam dar um conforto para eu poder ir tranquila, né, para o trabalho. Mas isso foi uma coisa muito importante para mim, resgatar, justamente como a Paula trouxe, né, resgatar essa pessoa que eu era e que eu continuava sendo, mas que eu tinha dado uma pausa. Sem perder, claro, o brilho dos vínculos que vão se formando naquele período do pequeno ser que está chegando, né? Aquilo foi muito gostoso, eu adorei viver aquilo. Eu tinha madrugadas deliciosas com a minha filha, no silêncio, só nós duas. Eu achava aquilo realmente um momento de vinculação profunda com ela. Mas eu sentia que eu precisava dar espaço para esse meu outro lado também existir, né? O lado profissional, o lado que convive com outros assuntos que me interessam. E é interessante porque a gente, é claro que cada um sente e vai encaminhar de uma forma, né? Não tem isso aí realmente. Agora, quem quer desenvolver, né? Quem sente que quer desenvolver uma carreira, quer realizar algo, sente que tem algo para contribuir, é legal também você poder mostrar para o filho e ser um exemplo de perseguir o que você quer na vida. Se o que você quisesse, né, fosse, não, quero ficar integralmente com as crianças, também poder exercer essa escolha. Que eu acho que a gente tem que ser exemplo para os nossos filhos também,
de ser alguém que faz escolhas e que encaminha a vida no sentido de onde quer chegar, né? E para você, Paula, como que é conciliar essa questão desse aspecto profissional, dos seus projetos, dos seus sonhos, né? Em relação à maternidade, ao tempo com as crianças, como é que você enxerga isso? Um ponto assim que para mim me chamou muita atenção na fala de vocês, que eu acho que a maternidade ela tem que estar sempre muito ligada à felicidade, né? E assim, em que sentido? Os seus filhos também querem ver você feliz. E às vezes você é aquela mãe que eu não tenho que estar lá, faz um monte de sacrifício, mas no final você também está numa exaustão. Você já não tem um tempo de qualidade nem para você mesmo. E às vezes você só precisa tirar um pequeno tempo para você, mas quando você volta para o filho, você volta cheia de energia, você volta para ficar com ele, porque estar com o filho, ser presente, não é estar no mesmo ambiente físico. É estar presente aqui, até inclusive para a logosofia, que a gente estuda, né, toda essa parte espiritual também, espiritualmente, psicologicamente, eu estou com meu tempo para ele, eu não estou ali com ele pensando que eu tenho que agendar tal coisa, que eu tenho que terminar tal coisa, ou que eu tenho que terminar de fazer a comida. Claro que na maternidade a gente vai viver esses momentos também, né? Achar que é uma perfeição, eu estou sempre com meu filho e só pensando. Claro que não, mas assim, poder ter esses tempos, né, são muito saudáveis. E eu fui percebendo, claro que a minha carreira está muito ligada, né? Porque eu sou educadora, enfim, trabalho na escola, estou sempre com eles, eles vêm comigo. Então, acaba que isso se mistura um pouco, mas eu sou muito feliz profissionalmente. E foi ali que eu comecei a fazer algumas reflexões quando eles chegavam em casa, eles eram menores e, claro, demandava de mim, já que eu ficava sozinha com eles, uma atenção sempre, né? Para saber se eles estão precisando de alguma ajuda. Então, eu tinha que estar num ambiente olhando o que estava acontecendo. E aí eu brincava, eu interagia ali com eles, mas depois que eles foram crescendo, eu comecei a usar esse tempo também para fazer algumas coisas que eu tinha que terminar um projeto, um trabalho, né? E algumas vezes vinha uma culpa. Eu me sentia assim, não, Paula, você tinha que estar ali. Seja eles brincando o que for, não, eu tinha que estar o tempo todo ali. E eu fui entendendo que não, que aquele tempo era um tempo também a mim. E nós temos uma função dentro de ser mulher, que é a maternidade, porque no caso a gente teve filhos e eu tenho que ali servir ao mundo através dessa maternidade, eu tenho uma responsabilidade, mas eu também posso ser em várias outras coisas, espiritualmente, nos meus estudos aqui na logosofia. Então, abrir um tempo que eu possa estar aqui me faz bem. Quando eu vinha para a fundação, aqui na Fundação Logosófica, eu me sentia muito bem. Então, eu voltava para os meus filhos de uma outra forma. Olha como é que também a gente pode ressignificar. Depende de quanto a gente vai aproveitando esse tempo. E, claro, eu também não posso esquecer, eu tenho que atender os meus filhos nas demandas que eles precisam sim de atenção, eles precisam sim desse meu tempo. Mas eu tirar uma horinha, não é isso que vai prejudicar, né? Ali, eu não sou menos mãe porque eu tirei uma hora para fazer alguma coisa, ou para o meu físico. Quantas coisas que a gente também precisa atender, né, ao nosso ser. Sim, não, isso que você está falando está me lembrando que quando também eu voltei a trabalhar, né, do meu primeiro filho, a gente estuda a logosofia e frequenta a Fundação Logosófica para reuniões coletivas à noite. No caso, a minha era à noite. E eu lembro que surgiu essa dualidade ali, né? Puxa, voltei a trabalhar, estou o dia inteiro fora de casa, vou chegar à noite, ainda vou sair. E aí, refletindo sobre isso, eu falei, gente, assim, eu fazer esse estudo da logosofia vai me tornar uma mãe muito melhor, vai me tornar uma pessoa muito melhor, vai me permitir cuidar de mim mesma para eu poder conseguir estar presente, estar feliz, estar bem, porque também não adianta, eu estou ali a noite inteira com a criança, mas estou irritada, estou estressada, estou cansada, estou descontente com alguma coisa, né? E esse estudo me faz tão bem que eu falei, gente, é um investimento, inclusive na nossa família. Então, sim, eu vou me ausentar por esse tempo para investir em mim, que é um investimento em todo mundo. E assim, é a decisão mais acertada, né? Eu vejo hoje, depois de alguns anos, como que realmente esse conhecimento transforma e nos permite viver de outra forma, né? E a criança, que eu acho bonitinho, quando você foi falando, ela vai imitando. Então, eu vi minhas filhas lá no computador, estou em reunião, assim, depois fazendo coisas muito parecidas, e elas faziam isso com uma alegria. Ou meu filho, com funções da escola que eu fazia aqui, chegava em casa, eu tinha que escrever, eu fazia... E isso para eles era uma admiração, eles me admiravam naquela função, porque eles me viam muito realizada. Então, quando eu faço isso, eu estou muito feliz. E isso é tão bom, porque se a gente quer ensinar um ser a ser, a gente tem que ser, porque senão apaga a nossa luz. E a gente, né, vai
olhando para a maternidade de uma outra forma, né? E eu acho que, assim, uma das formas de fazer isso é você estar num ambiente seu. Porque quando a gente Sim. está com as crianças próximo, a gente é interrompido. E essas interrupções, elas vão gastando a nossa energia, até psicologicamente, né? Porque a gente está no meio do raciocínio e interrompe. Aí volta, um pouquinho. Então, ter um espaço, um local para si mesmo, né? Para fazer qualquer atividade que possa ser realizada do início ao fim, sem Tipo, banheiro? interrupções. Tipo, banheiro. Mas um banheiro fora de casa, nesse caso. Mas qualquer coisa que permita ter essa continuidade de raciocínio. Porque isso era uma das coisas que eu mais sentia falta e que foi bom eu ter reconquistado. É poder raciocinar algo do início ao fim. E dar essa continuidade de ideias, de pensamentos que eu quero criar, alguma coisa que eu quero realizar, sem interrupção. Isso foi muito bom nas conquistas, né? Depois que eu voltei a trabalhar, voltei a frequentar a Fundação Logosófica, ter esses momentos sem as crianças perto, para fazer como vocês fizeram. Retornar com essa energia, retornar com essa alegria de ter tido aquele momento, de estar ali. Então, agora eu estou inteira para vocês. Foi muito bom. E eu queria trazer uma outra pergunta que tem relação, assim, a gente falou daquela lista interminável de coisas, né? E que a gente escolhe algumas e abre mão de outras, que todas necessárias, né? Então, por exemplo, eu abri mão da questão da música, eu acho lindo música, eu adoraria que as crianças pudessem tocar música, aprender um instrumento, eu acho lindo, mas eu precisei abrir mão para caber em outras coisas, né? E aí, para mim, assim, o que é o essencial? Onde eu mais invisto tempo, e aí o meu tempo, e onde eu mais foco na educação deles. É em relação justamente a esse conhecimento da vida interna. Então, assim, o que para mim é inegociável, assim, que tem que ser prioridade para mim? É esse tempo para eu poder realizar esses estudos que vão me auxiliar a viver essas grandes lutas da maternidade para eu me superar, né? Porque se a luta vem e eu não consigo me superar, a vida não flui, né? Então, eu queria ver com vocês, assim, como que vocês enxergam essa questão, assim, o que é prioridade para vocês em relação a essa... Eu não sei se vocês nos outros episódios já abordaram isso, eu imagino que sim, né? Porque quando você fala de superação, você fala de luta, tá tudo ligado, né? Mas o que eu vim pensando é sobre qual é o significado dessas lutas da maternidade, né? Para que a gente está vivendo essa experiência da maternidade? E é o que eu vejo que dá esse fio que conecta tudo, é essa busca pela superação. Então, se eu tenho essa busca por superar e eu também ajudo as minhas filhas a terem esse pensamento presente, né? De que, ok, você falhou agora, mas você pode na próxima vez tentar de novo melhor do que você fez. Recentemente foi a nota da prova. Tirou uma nota que estava ruim e aí chegou em casa preocupada e tal. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos estudar. Quando você tiver a próxima prova, você não vamos botar a meta 10. Vamos botar a meta 7, a meta 8, a meta um pouquinho acima daquilo que estava ruim, já vai mostrar que você evoluiu, progrediu, se superou, fez um esforço e trouxe o resultado. Sim. E isso, com olhar para a vida interna, uma vez eu ouvi uma frase, achei ótima, uma pessoa dizendo que ele contrata pelo currículo e demite pela conduta. E eu nunca esqueço isso, porque a gente, quando está se relacionando com as pessoas, o que vai ficar é a conduta. E para você ter essas condutas que vão agregar, que vão aproximar as pessoas, tem que ter esse olhar para o mundo interno, saber o que está acontecendo dentro de si, né? Então, eu vejo que tem muito valor quando eu consigo adquirir um desses conhecimentos e levar isso para as minhas filhas, para elas também praticarem de alguma forma. E dentro do ambiente do colégio, elas já têm também, né, nas aulas de Aprendendo a Pensar, esses conceitos fazem parte para elas saberem que mundo interno é esse, né? E poderem ir cultivando essas características que vão fazer com que elas se relacionem bem com todo mundo. Não só no trabalho, né, que esse exemplo foi do trabalho, mas nas relações de amizade, nas relações da família delas, quando elas tiverem também. Eu vejo que realmente, como você trouxe, né, esse pensamento de superação, ele tem que estar presente comigo, com elas, na família, como uma forma de manter tudo conectado, né, dar essa continuidade. Sim. Acho que ter esse norte, né, muito forte, assim, do qual é o meu objetivo em educar, né, que no caso até depois a gente vai ver na luta dos pais, mas assim, junto com o marido, né, com o pai, também é tão importante, porque as escolhas e educar é fazer escolhas o tempo todo.
A gente vai ter escolhas que a gente fez, acertada, ótima, tem outras que a gente faz, puxa, poderia ter ido para o outro lado, faz parte também reavaliar nessas escolhas, mas é entender que, assim, aquela decisão, até que eu não fiz muito boa, assim, naquele momento, foi porque os pensamentos que eu tinha, a situação me levava para aquele lugar. E agora eu já estou numa outra condição e tudo bem, eu acho que essa parte também é muito legal. Eu não preciso assim, porque eu sempre fui assim, eu tenho que me manter assim. Então a maternidade também vai nos ensinando a sair de uma posição que eu tenho que aparentar ser. O processo é para mim. Então, às vezes, o outro não vai entender o que eu fiz, mas eu entendi o que é aquilo ali. Eu fiz para o meu filho, naquele momento foi importante, porque eu sei qual é o processo que ele está vivendo. Então, acho que todas essas escolhas que a gente vai fazendo, poxa, eu adoraria que ele fosse o melhor músico, que ele tivesse acesso a tudo, mas isso também desgasta a criança. Hoje a gente vive assim, no mundo da educação, a gente vai percebendo o quanto a criança está ansiosa, o quanto a criança está depressiva, características que não eram ligadas à infância, porque a criança ela é muito do tempo presente. Só que ela está deixando de estar no presente, ela está lá no futuro. Então, ou no passado, a depressão volta, né? Então, ela não está conseguindo se conectar com o momento atual, porque é muita demanda, é muita informação. Então, a gente também tirar esse excesso da criança, né? Porque hoje também está tendo esse desequilíbrio. E claro, seria muito legal se a gente pudesse oferecer boas coisas, mas eu já estou oferecendo isso, porque ele é meu filho. Enquanto filho, talvez eu não tenha a aptidão X, mas eu tenho a outra. Comigo ele vai aprender isso, com de repente a tia, com o pai, com o outro, vai aprender outra coisa. A gente também tirar da nossa dimensão a responsabilidade que eu tenho que ensinar tudo. Eu tenho que ensinar, sim, a ser esse ser humano. Enquanto mãe, o máximo que eu puder me aproximar, esse é o grande desafio que eu me coloco também, né? De ser esse ser humano melhor. E ali eu tento ensinar tudo que eu sei. Claro que eu também não vou saber e ok, eu estou aprendendo junto. E quantas vezes é ele que também, né, os meus filhos, que vêm e que me ensinam partes que eu também não tenho. Então, acho que essa é um grande conjunto que, de fato, forma assim, uma imagem muito bela de troca de fragmentos, onde às vezes é ele que vai me levantar a mão quando eu precisar também, né? Esse aspecto me lembrou aquela sua fala anterior sobre a questão da individualidade da criança, né? Uma das coisas que eu brinco é que eu tenho 2 filhas para eu saber ter humildade de que nem tudo foi por minha causa, porque cada uma saiu de um jeitinho e é isso mesmo, né, como você trouxe. Mas essa individualidade também delas é um aspecto que recentemente eu despertei para isso, né? Como é importante eu observar cada uma, né? Cada uma vai ter as suas necessidades, cada uma vai ter as suas demandas. E isso requer também dos pais, da mãe e do pai, né, essa capacidade de dar aquilo que aquela criança precisa, né? E a gente recebe todas essas informações da sociedade de que as crianças precisam disso, daquele e do outro, mas cada filho tem a sua individualidade. Então, como essas demandas às vezes fazem com que a gente queira encaixar o filho no molde, né? Sim. E não deveria ser assim, né? A gente poderia buscar a necessidade específica daquele ser. Seria um caminho melhor. E eu tenho começado a me dar conta disso, né? O que a Joana precisa, o que a Mariana precisa não é a mesma coisa, né? Sim. O que cada filho precisa não é a mesma coisa. Então, trazer para cada um o que ela precisa requer da mãe e do pai uma capacidade de observação bem profunda, né? Sim. Que é algo que eu não tinha me dado conta. Eu estava sempre fazendo as coisas mais ou menos igual com as duas. Sim. E até pouco tempo atrás funcionava. Chegou uma hora, agora no início da pré-adolescência, está cada vez mais se destacando o que cada uma precisa, né? Não, isso é muito legal. E agora, assim, para a gente já encaminhando para o encerramento do episódio, vamos conversar um pouquinho, assim, e se a mãe se vê diante de algo, né, por exemplo, e agora, o que eu faço? Por exemplo, eu estou me vendo diante de uma situação da minha filha que é diferente da outra que eu já estava acostumada, eu não sei, vai surgir ali o desafio. O que eu faço? Né? Isso acontece o tempo todo, né? A gente está diante, meu Deus, e agora? E aí, só mais um detalhe, é que quando isso acontece, quando a gente se vê diante de uma situação que a gente não tem a resposta, que é o que a Paula estava falando, a gente, às vezes, tem a tendência de colocar tudo em xeque. Eu fiz tudo errado, deu tudo errado, falhei, deu ruim aqui. Não é? Não sei se vocês já viveram isso. Sim. E a gente lembrar que, calma, né? É uma fase nova que está se apresentando, né, tá apresentando uma luta para eu superar e transformar, né? Então, como é que... Acho que tem muito a ver com essa configuração
que a gente vive familiar e que vai mostrando que todo mundo tem um lugar ali. E que cada um tem uma importância também, senão a gente coloca tudo sempre no polo materno, embora a mãe, ela tem uma função muito importante dentro desse lar, né? Mas eu fui aprendendo também a entender a função do pai, a minha função, e ali a função de cada filho que também se coloca ali. O filho mais velho, ele vive a experiência de uma forma que é diferente do filho mais novo, ainda mais se tiver 3, que aí a caçula ainda é menorzinha, e a gente olha eles de uma forma diferente, né? Quando você vê o mais velho, você já acha que ele já tem, às vezes ele tem 5 anos, mas é o mais velho, então você já está cobrando dele coisas que você não cobraria de uma criança de 5 anos. Já a sua pequenininha nossa, agora que está com 5, a gente já olha para ela, né? Porque assim, é a minha pequenininha, né? Enquanto elas nasceram, eles tinham 5, né? Isso, os mais velhos eram velhos. adultos, toma banho sozinhos, toma banho sozinho, faz xixi sozinho. Então, acho que isso também, e tem um sentido, porque ele nasceu mais velho, né? Então, acho que as leis também, a gente entender o que essa configuração natural se coloca e como que eu me coloco diante dela. E aí é natural realmente que a gente vai se ver em posições que eu não sei. Mas a maternidade também foi me ajudando a ir em busca dessas respostas. Porque se eu quero muito ajudar o meu filho naquilo que ele precisa, a gente vai encontrar alguma hora essa resposta. Eu já vivi várias situações assim, de momentos de eu procurando, e de repente aquela procura chega realmente na solução. Chega até desabrocha, desabrocha numa característica, ou eu consigo o elemento que eu precisava para ajudá-lo. Às vezes vem numa conversa informal com alguém que não tinha nada a ver com aquilo, mas traz uma luz, e eu acho que é isso, porque você está no estado de atenção. Então, eu também aprendi a esperar esse tempo, eu não preciso ter resposta imediata, né? Mas às vezes eu continuar atenta àquele ponto, sem precisar também me martirizar, porque eu tenho que agora, porque com o tempo, deixando ali, aquilo ali também igual o forno, precisa daquele tempo assim, deixa no forno, que o bolo, aquilo ali tudo vai se misturar e vai virar um bolo, a gente vai chegar a esse bolo, né? Tem uma amiga que estuda logosofia que aprendeu com a minha filha uma coisa que ela sempre comenta e eu aprendi porque ela destacou, que senão teria passado. Ela falou da gelatina na geladeira, que tem que ter a paciência da gelatina na geladeira. Sim. E foi engraçado que minha filha falou isso para ela falou, caramba, você explicou para mim o que é a paciência inteligente de uma maneira que agora eu entendi. A gente não adianta ficar abrindo a geladeira, a gelatina vai ficar dura no tempo certo. E eu vejo que eu tive que passar por uma situação assim com uma das minhas filhas, que ela não queria falar sobre um determinado assunto, de jeito nenhum, não queria abordar. E eu vejo que esse assunto vai chegar uma hora que ele vai se materializar, ela vai ter que encarar. E minha preocupação era que ela tivesse os elementos não colhidos do ambiente, que eu não tenho nenhum conhecimento do que ia chegar para ela, né? Eu queria levar os elementos, mas ela não queria tocar no assunto de jeito nenhum. Então, eu tive que ter uma paciência, esperar o momento certo. E uma das coisas, um recurso que ajudou foi, ao invés de eu tentar buscar dela, eu falei de mim. Como é que eu vivi aquela experiência quando aconteceu comigo? Sim. E de que forma que eu encaro essa experiência hoje? Porque eu vivi de uma forma, foi assim, não me marcou muito. Mas hoje eu olho para aquilo com um olhar de doçura, de ternura em relação à experiência que eu vivi. E trazer isso para que ela já possa também entrar nessa fase nova que ela vai viver com essa doçura, com essa ternura, com essa beleza, né, de se abrir para novas etapas, ao invés de viver como eu vivi, que foi uma coisa neutra, sabe? Sim. E eu vi que ela estava enfrentando uma dificuldade. Levar um pouco essa experiência pessoal é um recurso muito bom na relação com os filhos. Eu acho que a criança sente que aquilo tem vida quando a gente fala das nossas vivências, né? Ela recebe muito bem. Não, com certeza. E isso traz também essa conexão, né? Ela se vincula à sua vida. E é interessante que muitas vezes também, quando eu busco levar um elemento para os meus filhos, assim, de algo que eu vivi, eu me vejo neles. Eu vejo a criança que eu era ali neles, né? Exato. E é muito legal isso, porque aí a gente volta e faz uma superação. Uma coisa que eu estava refletindo também é que, assim, os nossos pais, eles vivem na gente para sempre, né? Eu falo, gente, hoje eu conheço os meus pais, olhando para dentro de mim, que eu acho que, assim, eu conheço eles muito bem, olhando para dentro de mim, vendo eles em mim, nos efeitos, né? E aí, quando você faz uma atuação dessa, você tá também ali se gravando, né, na vida das suas filhas também, né? E que a gente possa, então, cada vez mais ter conhecimentos para poder se superar de uma forma
que nos leve a viver as lutas com mais doçura, com mais leveza, né? E que mesmo nas lutas a gente possa sentir a alegria de viver, porque a luta não precisa ser sinal de sofrimento, de tristeza, de incapacidade. Muito pelo contrário, que a gente viva essas lutas com consciência de que elas existem para que a gente possa se superar. E depois, a Camila trouxe um aspecto muito interessante em relação a essas lutas, que é o quê? A gente se supera para depois dar. E essa é uma das grandes finalidades da existência, né? Então, que todos nós possamos aí olhar para essas lutas, então, maternas de uma forma muito diferente. Eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez a presença da Camila, essa grande amiga, uma parceira aqui também, né, na Fundação Logosófica, que a gente possa aí seguir nossos caminhos juntas. A Paula, mais uma vez, muito obrigada. E a gente se vê no próximo episódio, em que a gente vai conversar. Esse vai ser divertido e tem uma surpresa, hein? Vamos conversar sobre a superação dos pais. Nos vemos lá. Tchau, tchau.